Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Item Mais da CNN. Eu sou o Evandro Cini e sigo com vocês em mais esse episódio. Nesse momento, ter uma atitude responsável como essa, parece que você não interpretou o significado do que é ser influenciador. Você influencia as pessoas. Nesse momento, a gente precisa se unir, tá ligado? Se unir com responsabilidade. Firmeza? Você já foi o primeiro foco do bagulho aqui. No começo, você já foi e lançou essa tendência. Agora você veio de novo. O que você tá querendo, abençoado? Juízo, senhoras e senhores. Esse áudio que você escutou agora é de abril do ano passado, um dos primeiros meses da pandemia no Brasil. Em uma live, o rapper Emicida criticou uma influenciadora digital que reuniu alguns amigos em casa para uma festa. Na época, aquele encontro rendeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Muita gente dizia que o comportamento poderia incentivar outras pessoas a desrespeitar o distanciamento social. A fala do Emicida sintetizou bem o ponto. Influenciadores influenciam. E por isso precisam ser responsáveis com tudo o que falam, que fazem e postam. 84% das pessoas com acesso à internet no mundo estão cadastradas em algum tipo de rede social. Na média, cada usuário fica 2 horas e 24 minutos por dia em mídias como Instagram, Facebook e Twitter. No Brasil, esse tempo sobe para 3 horas e 31 minutos. Ocupamos o 3º lugar na lista de países onde as pessoas mais passam tempo nas redes sociais, atrás apenas de Filipinas e Colômbia. O poder dos influenciadores digitais está naquela lista de coisas que a pandemia evidenciou, mas que já era latente há muito tempo. Neste episódio do Item Mais, a gente discute a responsabilidade dos influenciadores digitais na sociedade, tanto dentro como fora das redes. Quem conversa comigo nesta primeira parte do programa é o doutorando em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, o Sérgio Catembera. Oi, Sérgio, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Prazer também, obrigado pelo convite. Sérgio, eu gostaria que você explicasse pra gente primeiro, como uma discussão sobre política ou saúde nas redes sociais pode ir além do espaço digital e gerar impacto na vida real? Essa relação sempre existiu nos estudos sobre redes sociais, né? Essa relação entre a rede e a própria rua, ou a rede, as atividades online e depois as atividades offline. Digamos que essa influência vai acontecer pela capacidade que esses influenciadores vão ter de afetar emocionalmente, digamos, as pessoas, né? Como essa conexão vai acontecer entre a produção desses conteúdos online e as emoções das pessoas. A partir daí, as pessoas vão mobilizar esses sentimentos, essas emoções, a partir talvez de um mecanismo de espelhamento. Mas tem a ver com o fato de que essas discussões que acontecem online, em geral, partem de pessoas que tem uma posição social de prestígio, né? Então, nesse sentido, eles se tornam pessoas que vão espelhar, digamos, um certo discurso na sociedade. Ou seja, o influenciador digital, ele pode ajudar ou atrapalhar no combate ao novo coronavírus, dependendo do conteúdo que ele produz. Essa discussão, na minha opinião, parte de talvez um amálgama que a gente faz, né? Sobre o que é realmente esse influenciador e qual é o seu papel na sociedade. Eu acho que esses influenciadores são, na verdade, uma derivação de celebridade. Eles são uma espécie de celebridade, se a gente pensar, por exemplo, na ascensão daquele momento que foi conhecido como Star System nos Estados Unidos, né? Quando emergiam as estrelas de cinema, né? James Dean, Marilyn Monroe, esse tipo de estrela que realmente mobilizavam as massas, né? E tinha uma relação com a mística do cinema e uma necessidade social que era de produzir mitos, né? E de alimentar, digamos, o imaginário social. Eu acho que as celebridades hoje que temos nos influenciadores, como são chamados agora, né, nas redes sociais, eles ocupam esse espaço, só que o meio pelo qual eles têm essa visibilidade não é especificamente o cinema, são as redes sociais, né? Pelas próprias configurações do momento contemporâneo que a gente vive, onde, digamos que as relações sociais são mediadas pela questão das redes, das novas tecnologias. Então, é como se, digamos, que você tivesse as redes sociais na posição, por exemplo, que ocupava a música ou o cinema naquela época. Então, os atores que são mais presentes, que têm mais repercussão nessas redes, acabam sendo influência, né, para as pessoas. Esse fenômeno também de produção de celebridade, ou como a gente está chamando hoje de influenciadores, né, sempre teve também a ver com a questão da exemplaridade, né, do dever de exemplaridade, se eles precisam ser exemplos ou não precisam ser exemplos. Quando a gente começa a exigir que eles sejam exemplo, que eles
cumprem esse dever de exemplaridade, em geral é porque alguém não está cumprindo esse papel, ou porque existe um espaço vazio e eles estão preenchendo esse espaço. Então, eu acho que vai mais ou menos por aí, em qual o papel que a gente atribui a eles, tá? A esses influenciadores, e o espaço vazio que eles começam a ocupar, que foi deixado de lado por alguém que, na verdade, de fato, deveria oferecer esse exemplo, né? Então, eu não sei exatamente se eu poderia dizer que eles atrapalham ou não atrapalham no combate ao coronavírus, né? Porque primeiro, estamos aqui num contexto, na minha opinião, que é um contexto de anomia, né? De anomia social. Em que sentido? Eu acho que a gente está vivendo um momento que não é só no Brasil, mas no mundo, onde não existe um consenso moral sobre as coisas, né? Não estamos conseguindo produzir um consenso moral e ético sobre as coisas. Então existe esse espaço um pouco indefinido e eles estão nesse contexto. Você acredita, então, que essas pessoas que trabalham muitas vezes e que têm essa influência sobre quem acessa as redes, mas que não são especialistas em determinados assuntos, elas deveriam se privar apenas aquilo em que elas conhecem, ao conteúdo que justifique a existência dela nas redes, e não avançar para aquilo que é um assunto desconhecido delas e que muitas vezes pode influenciar milhões de pessoas de uma forma que, inclusive, prejudique outras autoridades que entendam do assunto, ou até mesmo discussões sobre determinada situação? Bom, efetivamente, existe essa questão de que eles não sabem, em geral, do que se trata, né, essa pandemia, essa doença. Mas eu poderia perguntar, quem sabe? Aí temos um problema aqui. Temos um problema de que é uma doença, que é um vírus que é novo, né? O novo coronavírus. Ele não é muito conhecido, né? A gente está descobrindo ele, né? Durante um ano e meio, a gente já está tendo várias pesquisas acontecendo e descobrindo mais ou menos o que é esse vírus. Então, o que acontece? A gente tem mais ou menos duas temporalidades. Temos a temporalidade do vírus, que eu estou chamando de temporalidade do vírus, é exatamente esse período em que o vírus está contaminando as pessoas, está causando morte, e ao mesmo tempo a ciência está trabalhando a descobrir mais ou menos como ele funciona, né? Então, essa é a temporalidade do vírus. É uma temporalidade longa, digamos que de médio prazo para longo, né? E ao mesmo tempo você tem outra temporalidade. A outra temporalidade é a temporalidade da opinião pública e da circulação da opinião. E nesse mercado de circulação de opinião, todo mundo tem o direito de dizer o que quiser, etc. Nesse espaço onde a ciência ainda não descobriu exatamente o que é o coronavírus, como ele funciona, como ele se transmite, como combater exatamente, então você tem pessoas que vão emitir opiniões, autoridades e celebridades emitindo opiniões que não são similares. A gente viveu um período de dissonância, né? Então, o que acontece é que essas duas temporalidades entram em contradição. Durante um período que a gente viveu em 2020, qualquer coisa que as pessoas poderiam dizer tinha potencialmente status de verdade ou de mentira sobre o coronavírus. Exatamente isso, porque a ciência não oferecia as respostas no momento que a gente precisava. Em determinado momento, a gente precisava saber se a cloroquina era um remédio eficaz sobre coronavírus. Enquanto a gente ainda estava fazendo os testes, digamos que o cientista estava fazendo testes, estudando o processo, a opinião já estava circulando sobre o coronavírus. Então, você tinha um mercado de opinião pública onde competiam a versão de contra e a favor. Só que naquele momento, onde a ciência ainda não tinha determinado se a cloroquina era eficaz ou não, qualquer pessoa estava certa ou potencialmente errada. Então, nessa temporalidade dupla então, que temos, você tem autoridade e influenciadores emitindo opiniões contraditórias. Às vezes a autoridade dizendo que pode cloroquina, às vezes o influenciador dizendo que não pode, e às vezes o influenciador dizendo que pode, etc. Você tem então dois campos de disputas de opiniões no mercado indefinido, porque a temporalidade da ciência é diferente da temporalidade do debate da opinião pública. Ou seja, essa dinâmica e essa velocidade com que estas opiniões chegam ao público exige muito mais responsabilidade na hora de produzir o conteúdo. Exatamente, exato. Exige essa responsabilidade, de fato, porque justamente as pessoas, na verdade, o que deveriam saber é que a ciência tem seu tempo. E com isso não se precipitar em avaliar, em apresentar algumas ideias como se fossem opiniões científicas, né? Deveria ser assim. Só que, como eu estava dizendo, estamos vivendo num momento onde não temos consensos morais sobre o que é bom, o que é errado. A gente está um pouco nesse meio onde praticamente isso que é chamado de anomia, né? Que não existe esse equilíbrio, esse consenso moral e ético. E o que é mais grave ainda, eu acho que aí se remete também ao tipo de sociedade em que vivemos, é que a própria subversão, digamos, ou a ideia
que atrapalha, para usar um termo que você está usando, ela também encontra um mercado. No sentido que tem um público que realmente consome esse tipo de opiniões e gosta de consumir esse tipo de opiniões. Então, quando, por exemplo, uma celebridade, um influenciador no Twitter fala, ou no Twitter ou no Instagram, onde eles têm muita popularidade, fala uma coisa sobre, digamos, cloroquina, ou faz uma aglomeração, ele não encontra somente reprovações, não? Ele vai encontrar muito apoio também. Então, estamos aqui em disputas, temos disputas no mercado também que acolhe positivamente a própria subversão. Sérgio Catembera, que é doutorando em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, muito obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento neste assunto com a gente. Obrigado, que agradeço o convite. Até a próxima. Na segunda parte deste Item Mais, eu recebo também a Bruna Rosa, que é produtora de conteúdo e influenciadora. A Bruna fala muito sobre Body Positive nas suas redes, um movimento que combate o preconceito contra corpos considerados fora do padrão. Oi, Bruna, seja muito bem-vinda ao Item Mais da CNN. Obrigada. Ô, Bruna, eu gostaria de saber de você primeiro se você acredita que os influenciadores estão produzindo mais conteúdo com cara de vida real e menos de vida perfeita, e se isso, por si só, já é ser mais responsável enquanto influenciador. Eu acredito que sim, e eu sinto também que sim, pelas pessoas que eu acompanho. A gente chegou num ponto que as pessoas não querem acompanhar vidas perfeitas, vidas que também você não se sente incluído, você não se sente abraçado, você quer seguir alguém que tem os mesmos problemas que você, que fale com você, que entenda a sua realidade. Então as pessoas estão cada vez mais nesse caminho e eu também procuro estar cada vez mais nesse caminho de me conectar com as pessoas que eu sigo. Você faz parte de um movimento que combate o preconceito, contra corpos considerados fora do padrão. Qual que é a importância desse movimento hoje, por exemplo, para exatamente fazer com que esse preconceito diminua, a exemplo de outras situações que também podem ser praticadas por influenciadores reconhecidos no país? As pessoas que seguem influenciadores nas redes sociais, elas vão muito pelas fotos. Então, elas veem aquilo como exemplo. Por exemplo, você vê uma influenciadora muito magra que não tem nenhuma dobra no corpo, nem nada. A pessoa acha que aquilo é o padrão que ela tem que ser, aquilo é o segredo do sucesso. Aquela pessoa é perfeita e quando você mostra um corpo de verdade, um corpo que se movimenta, um corpo que se mexe, por exemplo, movimentos de mulheres gordas que também falam sobre mulheres gordas que fazem exercícios físicos, porque o padrão de mulheres gordas são somente mulheres magras que ensinam isso. Então, quando as pessoas elas veem isso, elas conseguem se olhar no espelho e se gostar mais. E a partir do momento que as pessoas gostam mais daquilo que elas veem por fora, que elas veem no espelho, elas conseguem começar a olhar para dentro delas e gostar mais da personalidade delas, e isso juntar com o de fora e fazer essa mistura. Agora, Bruna, por que você acha que os influenciadores ganharam tanto espaço nos últimos anos a ponto de se transformar numa profissão, praticamente? Acho que é a falta das pessoas quererem e terem pessoas próximas a elas que se conectam. Às vezes, até mesmo a pessoa que é um pouco tímida, não tem ninguém, que não tem um amigo próximo, não tem alguém que tem os mesmos problemas que ela. Acho que tomou essa proporção, influenciadores em qualquer mídia que seja, pela conexão que você tem com as pessoas e que as pessoas têm com você. Agora sim, você já se sentiu pressionada a comentar algum assunto que você não dominava ou algum assunto que você não gostaria de falar nas redes sociais? E qual que é a postura que você acredita que deveria ser de uma influenciadora ou de um influenciador neste caso? Já me senti sim, inclusive vem às vezes assim mensagens de você não vai se posicionar sobre isso, você não vai se posicionar sobre aquilo, e coisas às vezes que eu nem sei, pessoas que às vezes eu nem sei quem são, não acompanho em nenhum momento. Tem coisas que eu acho pertinente a gente, primeiro, antes de falar qualquer coisa, pesquisar com meios de informação confiáveis para ver o assunto que a pessoa está falando, e tem coisas que eu acho que sim, a gente tem que ficar em silêncio. A gente não precisa comentar sobre tudo. A gente tem que comentar o que é pertinente, o que faz sentido para o que a gente quer passar. A partir do momento que eu sinto dúvidas, que eu não sinto firmeza em falar o assunto, eu prefiro ficar em silêncio e talvez, de repente, escutar uma pessoa que tenha mais para falar sobre.
Agora, Bruna, a pandemia veio e ela nos cercou. Então, sendo médicos, profissionais da saúde ou, enfim, pesquisadores, todos nós temos algo para relatar sobre a pandemia, seja qualquer experiência, por mais comum que ela for. Neste caso, você se sentiu também na posição de falar algo sobre a pandemia, de trazer algo da pandemia para o seu cotidiano de influenciadora? Ou você acredita que os influenciadores devam entrar nessa seara? Sim, ainda mais que a gente trata com pessoas que precisavam sair para trabalhar, pessoas que precisam sair para trabalhar. As pessoas querem que a gente crie conteúdo ao mesmo tempo para distrair elas. Eu criei muito conteúdo assim que as pessoas acompanhavam e se distraíam e mostrar. A gente acaba falando sobre, não é o meu, por exemplo, o meu nicho é moda, beleza e tendência, mas eu também já falei sobre a importância de usar máscara, a importância do álcool em gel, a importância de se proteger. Eu acho que é uma coisa de todos, independente do nicho que a pessoa segue. A gente tem que falar sobre a pandemia e falar sobre o que a gente está sentindo, porque muita gente também está sozinha em casa, a gente também tem as nossas dúvidas, a gente não sabe como vai ser o amanhã, então a gente falando com isso, a pessoa vê que não é ela só que está sofrendo com a pandemia, com tudo. A gente também, a gente meio que acaba se conversando. Eu recebo muita mensagem de DM, assim, de pessoas que ficaram sozinhas quando a gente teve o primeiro isolamento. As pessoas ficaram sozinhas e me viam como uma amiga que podiam papear naquele momento que não tinham ninguém perto delas. Nesse caso agora, por exemplo, sobre a pandemia, também você disse aí sobre o fato das pessoas relatarem as suas experiências. Agora, de que forma que algumas experiências pessoais possam também influenciar outras pessoas para a cultura do negacionismo ou para a cultura de se questionar a pesquisa, a ciência? Existe um risco nisso, na sua opinião? Uma coisa que eu sinto é que as pessoas elas não se informam. Por exemplo, se eu falo uma coisa muito específica, eu coloco o link, eu coloco o veículo de informação, eu coloco alguma coisa confiável. E eu sinto que tem pessoas que, se o influenciador fala A, B ou C, ela não vai atrás para pesquisar se aquilo realmente faz sentido, se aquilo realmente é verdade ou não. Ela acredita no que essa pessoa fala. Então, essa pessoa que fala, que no caso sou eu também, a gente tem que ter responsabilidade no que a gente está falando. Sobre aquele movimento nas redes sociais de passar o microfone, entre aspas, né? Como que você avalia esse movimento? E ele é uma forma também de buscar por mais responsabilidade? A partir do momento que você trabalha com um público, seja ele qual for, você tem responsabilidade pelaquilo que você fala e pelaquilo que você passa. Então, se você quer continuar nessa profissão, se você quer falar com as pessoas, se comunicar com elas de alguma forma, sem dúvida, acho que assim, responsabilidade em tudo que a gente for falar. Bruna, você já foi cancelada nas redes sociais? Todo dia. Eu acho que eu sou cancelada todo dia. Por quê? Eu acho que ainda é muito difícil as pessoas escutarem a opinião contrária delas e entenderem que isso é somente uma opinião. O que eu falo muito no Instagram é o que eu estou falando com as minhas amigas, eu estou tendo um diálogo, eu estou colocando a minha opinião para alguém vir colocar a opinião dela. E tem gente que não consegue ter esse diálogo, então aquilo que ela não quer ouvir, então você está cancelada. E como que você avalia a cultura do cancelamento? Em alguns casos eu acho muito ruim, porque fica um telefone sem fio. Em alguns casos eu vejo que a pessoa foi cancelada, ninguém sabe direito por quê. Se você for a pessoa e falar assim, tá, por que você cancelou essa pessoa? Ela não sabe dizer. Ela viu alguma coisa, escutou alguém falar alguma coisa e ficou por meio disso. Ela meio que foi com o movimento da internet de cancelamento. E temos casos que realmente tem pessoas que nunca são canceladas, pessoas que fazem coisas erradas, pessoas que dão maus exemplos péssimos assim para os seus seguidores, exemplos péssimos para as pessoas próximas. E muito se fala em cancelar, só que essa pessoa não é cancelada e cada vez mais ela tem mais seguidores, é mais engajada de pessoas que conheceram ela por meio deste cancelamento. Você acredita que as atitudes radicais ou polêmicas, elas geram mais seguidores do que aquelas que são feitas com responsabilidade, com credibilidade ou muitas vezes com preocupação com o conteúdo? Com certeza. E um exemplo disso tem muito Instagram sobre fofocas, tem muito Instagram sobre polêmicas e inclusive já vi gente mostrando assim dados de quanto que a pessoa cresceu em cima de polêmicas, quanto que a pessoa cresceu de visualizações, quanto que a pessoa cresceu de seguidores. Então, isso assim, ainda, por mais que tenha alguém que faça um conteúdo bom, conteúdo legal, conteúdo embasado,
quem se envolve com esse tipo de coisa engaja muito mais, e eu não vou saber explicar por que as pessoas querem acompanhar isso, mas engaja muito mais, infelizmente. Pra gente encerrar, Bruna, você acredita que os influenciadores, eles deveriam se preocupar mais com o respeito pelo conteúdo que eles trazem e o respeito também pela divergência e pela diversidade de pessoas, de opiniões, de credos, enfim, diante de milhares de pessoas que ocupam e que passam pelas redes sociais? Sim, porque quando você trabalha com pessoas, as pessoas estão colocando... É como se fosse um voto de confiança para você. Eu tenho, por exemplo, seguidoras que elas conversam comigo e elas confiam no que eu estou falando. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu falar alguma coisa, essa pessoa vai acreditar. Então, tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar para as pessoas, porque a gente recebe muita mensagem. Eu respondo muita mensagem diretamente para a pessoa, eu abro, eu converso, eu falo sobre. Então, tem que ter muito cuidado com o que eu estou falando e não tentar ao máximo falar coisas que fazem sentido. Bruna Rosa, que é produtora de conteúdo e influenciadora, muito obrigado por conversar com a gente em mais este episódio do Item Mais. Obrigada a você. Boa sorte nas redes sociais e com os cancelamentos também. Obrigada. Bom, ficou claro na fala dos nossos entrevistados que o cancelamento é a ferramenta de quem não gosta de diálogo, porque as redes sociais estão abertas para que todos nós possamos compartilhar as nossas opiniões. E eu acredito que o contraponto, a divergência também são importantes e podem ajudar a colocar luz sobre um conteúdo ainda desconhecido para nos ajudar a ter ainda mais sabedoria para enfrentar todas as dificuldades e divergências que a gente vê nesse país. Só que para isso é preciso saber ouvir com respeito e, mais ainda, falar com responsabilidade. E a gente se fala em breve também aqui no Item Mais da CNN. Eu te espero. Até lá.